Fala aí pessoal, beleza? Hoje na bancada um belíssimo Yaesu FT847. A gente vai fazer uma revisão nesse equipamento, vou dar uma geral nele e tentar fazer a instalação de um componente muito importante e que não é disponível nem como acessório, nem como opcional para esse rádio, que é o TCXO, oscilador de referência de alta estabilidade, um oscilador de referência controlado termicamente. O 847 não tem opção para TCXO, que eu acho um pecado. É um rádio, pessoal, que muitos já comentei, sabem, eu acho interessante, é uma relação custo-benefício bem legal, é um rádio extremamente robusto. Tem muita gente que acaba torcendo o nariz para ele por não ter Vox, por exemplo, mas isso aí resolve-se. Tem microfones, tem pessoas que fabricam microfone que tem Vox, isso aí dá para colocar externamente, mas tirando isso, é um rádio que tem bons recursos, é um rádio muito bem projetado, é um tanquinho de guerra e é completo. Você tem todas as bandas nele, tem funções dedicadas para satélite, a recepção em VHF e UHF desse rádio é fenomenal, mas faltava para ele, na verdade, uma opção para oscilador de referência de alta estabilidade. Quem pensa em fazer modos digitais com esse equipamento acaba ficando vendido, porque conforme a variação da temperatura interna dele, a frequência também acaba variando junto, e isso não é legal. Então eu vou tentar fazer a instalação de um TCXO. Eu andei pesquisando e eu acho que é possível, e vocês verão agora aqui no canal de vídeos da Alpha Telecom. O rádio está ligado, já tem algum tempinho. Vamos fazer um teste de transmissão, verificar a estabilidade de frequência dele. Mas não vou nem para VHF nem UHF. Vamos aqui, deixar em 7082, está de ponta cabeça, mas vocês conseguem ver aqui, 7082. Colocar em transmissão, ligado no meu frequencímetro, 7082, 063 e oscilando um pouco, caindo agora para 061, 060, e a gente vê que ele não tem realmente uma boa estabilidade térmica. Parte de potência é firme que nem uma rocha, 109.8, 109.7 watts, e não mexe uma palha. Olha isso, potência fantástico, rádio não tem o que falar, trabalha gelado, a baita estabilidade, mas eu não posso falar a mesma coisa com relação à frequência. Agora ela está subindo, ou não? O que acontece? Vou colocar ele de novo em RX. O oscilador de referência desse rádio é esse cristalzinho safado aqui, X1001. Este é o oscilador de referência. E aqui atrás, esse trimmer, deixa eu pegar uma pinça, fica mais fácil para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o cristal oscilador de referência, e esse trimmer é onde a gente faz o ajuste da frequência de operação, faz a correção para deixar a frequência correta. Acontece que esse cristal ele está solto aqui, tá? Ele está suscetível a todas as variações que o rádio vai ter de temperatura. Imagina isso aqui com a caixa fechado. Nós temos aqui uma ventoinha grande que refrigera aqui nessa parte aqui no meio do rádio, bem aqui embaixo desse painel, no outro setor dele é o PA de HF. Deste outro lado aqui nós temos o PA de VHF e UHF, tá? Que essa ventoinha aqui, ela tem que refrigerar este PA e o PA de HF. Só que um pouco desse vento ele acaba vindo para cá.
E qualquer oscilação na temperatura em cima desse cristal vai resultar numa oscilação da frequência de operação. Isto em recepção e em transmissão. Quanto menor for a frequência, menor é a variação. Maior for a frequência que você estiver operando, maior será o desvio, tá? Ele é exponencial. Então, muita gente às vezes acaba sofrendo, até me liga, muitas pessoas me ligam, falando: Ivo, em 80 metros, em 40 metros, meu rádio não tem desvio de frequência. Mas quando eu vou, por exemplo, aqui para 10 metros, meu rádio vai uns 10 kHz fora, 1 kHz fora, coisa do tipo, tá? Por exemplo, agora eu estou em 28 cravado. Se eu for transmitir 28.000.04 e está caindo. Eu vou colocar minha mão em cima do cristal. Eu vou transferir minha temperatura para ele, um pouco do meu calor para ele. Vocês estão vendo que está subindo? Tirei minha mão dele. Daqui a pouco ele começa a descer. Eu vou aproximar, por exemplo, a ponta do meu ferro de solda dele. Agora vai ser mais pronunciável. Olha isso. Olha como subiu. Eu tô só aqui com a ponta do ferro de solda, próximo dele. Agora eu tirei, ele volta a cair. Eu também tô com o ar-condicionado da oficina ligado, então isso influencia bastante. Esse é um ponto negativo desse rádio. Isso me incomoda muito. Eu sou fã desse equipamento. Gosto muito do FT847, do IC746. Já o IC746 e IC746 Pro, eles têm opção de oscilador de referência. Mas esse rádio não tem. Não há slot para isso. Temos aqui opção para colocar filtro de SSB para recepção, filtro de SSB para transmissão e aqui um filtro de CW. Ele tem opção para 3 filtros separados. Então você pode escolher, por exemplo, uma transmissão mais larga em SSB e uma recepção mais estreita, uma transmissão mais estreita, uma recepção mais larga. O pessoal até pode escolher isso, é possível. Mas oscilador de referência não tem como. Até agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é remover o cristal oscilador de referência antigo. Aqui óbvio que eu já removi a solda dele, né? Então ele já estava solto. Eu acho interessante e aconselho guardar esse componente. Caso a pessoa queira retornar essa modificação, voltar o rádio ao original, fica muito simples. Retirar o TCXO e voltar com o cristalzinho original. Tá bom? Então, remova e guarde. Isso aqui a gente vai colocar de lado aqui. Sobrou um espaço razoável aqui. Esse capacitor que ele estava deitado desse lado, ele estava na horizontal, esse eletrolítico, eu coloquei na vertical. Não atrapalha nada se precisar remover esse filtro, que ele é plug and play. Esse capacitorzinho aqui ele não vai atrapalhar em nada, tá vendo? Você pode tirar o filtro aqui, até para poder trabalhar aqui na área, e não atrapalha nada, ele fica na vertical. Então, tá aqui a área aberta. Temos o nosso oscilador de referência de alta estabilidade, o TCXO9 da Yaesu. Eita, nominho, não está saindo hoje. Eu penso em instalá-lo aqui, bem em cima desse CI. Dá pra gente fazer a instalação dele aqui. Não vai ocasionar curto com nenhum componente.
eu penso que fica legal. Na parte de sinal, a saída de sinal ficará bem em cima da onde era o antigo cristal. Ele vai ficar assim. Creio que é uma boa ideia a montagem dele nessa posição. Não atrapalha absolutamente nada. Então, vamos lá. Agora eu quero ter uma ideia de como a gente vai fazer a ligação, parte elétrica dele, dessa plaquinha no lugar do cristal original. Antes da gente sair fazendo besteira, estragar o equipamento, o correto é analisar como a gente vai fazer a ligação do TCXO9 no lugar do cristalzinho do FT847. Então, pessoal, aqui temos copiei parte do esquema tanto do 847, aqui a parte de oscilador de referência do 847, o X1001, que aqui é cristalzinho, aqui é o trimmer de ajuste fino da frequência de trabalho dele, e temos aqui o nosso oscilador de alta estabilidade, e aqui é o esquema do FT897, 847, 897. Aqui esses três pontos de ligação são todos ground. O pino 4 também é ground. Então temos aqui pino 1, 2, 3 e 4, relação à terra. Então aqui 1, 2, 3 e 4, terra. Pino 5 é a saída de referência, que é aqui, que vai ser a frequência de 22.625, e os pinos 6 e 7, alimentação 5 volts para manter a câmara térmica alimentada, ter a estabilidade térmica necessária. Não tem segredo. Então, colocar esse oscilador de referência no lugar desse cristalzinho não é bicho de 7 cabeças. Esse cristal ele vai cair fora. Eu não preciso remover nem esse capacitor nem esse trimmer. Eles vão ficar quietinhos aqui. A única coisa que eu vou fazer é de soldar o cristal original aqui. É justamente onde ele já saiu. Eu removi aqui os pontos de solda dele. Esse capacitorzinho que a gente vê aqui embaixo, esse ele vai permanecer, e o trimmer que está do outro lado lá da placa, tá ok? E aqui, bem nesse ponto, é a nossa entrada de sinal, entrada de referência para o Q1034, que é este transistorzinho aqui. Ele vem bem aqui, tá ok? Então aqui é onde nós vamos aplicar o sinal proveniente do terminal 5. Aqui embaixo do painel as ligações estão finalizadas. Desse lado aqui, onde iria, né, na verdade, para o trimmer de ajuste, eu dei uma raspadinha na trilha em volta e aterrei, tá? Então tem até um ponto de solda um pouco maior, servindo também como um bom apoio mecânico. Desse outro lado eu usei um outro terminalzinho, até voltado um pouquinho para cima aqui até o transistor, fazendo ele ter um apoio mecânico maior. Para isso a gente pode usar até terminal de componente, como um resistor desse tipo aqui. Ele é
ele vai funcionar muito bem para a gente poder travar nos contatos do TCXO. Então aqui embaixo a ligação é essa, não tem segredo, tá pessoal? Vou pegar até uma lente para mostrar para vocês. Tá aqui. A ligação é exatamente essa. Aqui do lado de cima da placa nós ficamos com dois terminais compridos. Vocês estão observando aqui? Temos dois terminais que vão servir para fazer o contato com a nossa plaquinha do oscilador de referência. Então, desse lado aqui, a gente vai ter uma ligação de ground. Uma ligação delas vai ser a saída de sinal de referência e a outra 5 volts. Desse lado aqui também um ponto de terra. Eu vou tentar mostrar aqui como formatar os dois terminaizinhos para a gente inserir o TCXO. Lembrando que esse terminal aqui ele vai ser ground e o de baixo a nossa referência. Então vamos lá, um alicatinho de bico pequeno, eu vou formatar, eu vou pegar aqui mais ou menos aqui na base dele e dobrar para este lado, deixando ele paralelo. Ele vai dar uma voltinha. Vou mostrar para vocês como ficou o terminal. Ele deu uma pequena volta, deixando eles paralelos. E agora eu vou inserir, deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor. Aqui tá melhor este ângulo, dá pra ver como a gente vai fazer. Eu vou inserir o TCXO. Tenho que fazer da maneira correta, que encaixe os dois terminais. Não é muito fácil, para falar a verdade. Tá aí. Encaixei os dois terminais. Estão vendo? Eles ficam, vai ficar bem baixinho aqui. Tá aqui eles encaixados e a plaquinha já bem firme, quase no lugar. O ideal é não ficar mexendo. Eu já fiz a solda do outro lado lá embaixo, na parte inferior do painel, um pouco maior. Vocês viram que eu fiz ela mais robusta de propósito para aguentar um pouco mais de esforço mecânico. Agora a gente vem e remove o excesso. Prontinho, essa parte está finalizada. Agora a gente vai fixar a parte de trás. Desculpa pessoal, acabou a bateria. Então agora a gente vai fixar a parte de trás aqui. Basta um ponto de fixação, não precisamos ligar os 3 pontos aqui, não há necessidade, tá? Então aqui eu quero marcar direitinho, por exemplo, esse terminal. Não precisa ser muito grosso não, viu pessoal? Não há necessidade de nada muito grosso. Vou tentar encaixar ele. É que de cima para baixo é complicado. Deixa eu fazer com as duas mãos aqui, já volto. Pronto, a gente vai fazer assim, tá? Eu já inseri esse terminal desse lado aqui, bem no meio do conector. E eu quero marcar aqui no painel justamente onde ele vai ficar. Pode ver que ele fica longe desse outro capacitor SMD, a plaquinha. Ela fica livre, tá vendo? Então eu quero marcar, eu vou dar uma pequena raspada no painel e fazer um ponto de solda. Lembrando que a gente tem que fazer num lugar que a gente saiba que faz parte do terra.
tá bom? Toda essa trilha aqui, toda essa parte, isso aqui é ground. Você não pode fazer num trecho que de repente tenha uma tensão ou sinal que a gente vai acabar estragando o rádio. Tá aqui como ficou esse ponto de terra. Ele é um apoio também mecânico e um dos pontos de terra. A gente tem um aqui e outro do outro lado. Ele ainda está comprido, a gente vai cortar após inserir novamente a plaquinha. Mas aqui como é que fica, tá? Na pequena raspada aqui no ground, nessa área. E tá pronto para a gente dar continuidade. Agora, para a gente instalar aqui na nossa plaquinha, entrando um pedacinho de fio, não precisa ser grosso, alguns centímetros, a gente vai colocar aqui com cuidado, prontinho, no ponto de 5 volts. Esse daqui é o ponto de 5 volts, um deles, né, tanto faz, esse aqui ou do outro lado. E aqui a gente vai ligar numa tensão apropriada, a gente vai procurar um ponto de 5 volts. Eu já sei onde é que é e vou falar para vocês. Então agora a placa está pronta para ser inserida aqui e a gente não vai precisar mexer mais nela. Plaquinha no lugar e observe, ela está bem firme, ela tá realmente, ela não se mexe não. Gostei. Aqui a gente remove o excesso, prontinho. Aqui a alimentação de 5 volts. A gente vai pegar um ponto apropriado para ela, mas está aqui, pra vocês terem ideia de como fica montado. Parece até original, né, pessoal? Tá aí. Gostei. Bom, o ponto para a gente alimentar o TCXO com 5 volts, eu já vou passar para vocês, eu já pesquisei. É esta trilha aqui. Deixa eu até colocar uma lente para vocês verem. Ela tá raspada e já tá até com um pontinho de estanho nela aqui. Tá vendo onde tá raspadinha? Tá com um pouquinho já indicação prata nela. Vou mostrar para vocês aqui. Dura segurar a câmera e fazer ao mesmo tempo. Bem este ponto. Este é o ponto de 5 volts que nos interessa. Ele vem diretamente aqui dos reguladores. Aqui a gente tem 2 reguladores. E aqui exatamente vindo do 7805. É aqui que interessa pra gente. E eu não vou ligar diretamente, tá? Eu vou seguir o que tá até no esquema aqui, a parte de alimentação. Eu vou usar um capacitorzinho de desacoplamento, 10 microfarads, e um choquezinho de 10 microhenries na linha de alimentação do TCXO9. Finalizei a ligação da alimentação do nosso TCXO. Vou tentar mostrar para vocês, é pequenininho. Aqui um capacitor SMD de 10 microfarads. E aqui, junto ligado na nossa trilhazinha pequenininha, tá um choquezinho de 10 microhenries, que foi retirado até do FT897, doador do TCXO. Tá aí, pessoal. Tá a ligação feita. Usei como isolador um pedacinho de fita Kapton para não ter problema com as outras trilhas. Tá aí. Dá um bom zoom para vocês puderem
Observar, o lado negativo do capacitor está indo nessa blindagem, o positivo vai para a trilha, vai para o choquezinho, que vai para o oscilador de alta estabilidade. Agora eu quero medir, ver se vai ter 5 volts e vamos ver se a gente vai ter também a frequência, se vai dar certo, né? Bom, tudo checado, a placa está pré-fixada, ainda não finalizei o serviço, não sei se vai dar certo. Rádio ligado. Vamos analisar a tensão de alimentação. Então, verificar que temos 5 volts no TCXO. E temos sim 4.95, está estável. A alimentação está ok aqui no TCXO. Eu quero verificar então se temos a frequência de referência correta para ele. Para isso, a gente solta esse cabo, seguindo as orientações do manual de serviço. Está aqui Carrier Frequency Adjustment. Então a gente vai remover o plug J1003 e conectar um frequencímetro, selecionar CW, colocar o rádio em transmissão e ajustar TC1002. Agora não vamos mais ajustar o TC1002, nós vamos ajustar o trimmerzinho do nosso TCXO9, é bem aqui. O trimmer original ele está sem efeito, a gente vai ajustar nele aqui. E a frequência que eu tenho que encontrar é 45.580. Eu já estou com o meu frequencímetro ligado aqui e vou colocar o rádio em transmissão. Já está em CW. 45.579.790. Não está ajustado, a gente vai precisar dar um retoque. Mas vejam, o que eu procuro é a estabilidade de frequência. O rádio está em TX e olha como está estável. Funcionou, galera. Funcionou. Fantástico. Eu tenho que encontrar 45.580. Ele está muito próximo e o principal é a estabilidade. Legal, muito bom. Durante os testes que eu estava realizando, o alinhamento e o monitoramento da frequência, eu notei uma certa instabilidade, não estava do jeito que eu queria não. E conforme eu mexia no TCXO, parava, ficava perfeito, às vezes voltava. Eu notei um certo mau contato justamente nesses carinhas aqui. No pedaço de fio que fazia a fixação. Então eu decidi remover e soldei direto. Os próprios fios permaneceram, os que eu já estava utilizando, a configuração permaneceu a mesma. A única coisa que eu fiz foi remover os conectores e soldar um direto aqui. Soldei deste lado o outro ponto de terra, que já vinha nesse ponto. Aqui a saída de referência. E esse outro ponto, a entrada de alimentação, mais 5 volts. Acabou o problema de mau contato, além do que ficou firme que nem uma rocha isso daqui. Agora não move uma palha e sem alteração da frequência, que é o mais importante. Conforme às vezes a gente mexia aqui, sumia o sinal, vinha o sinal, aí pra mim não serve. E da maneira que está agora, está perfeito. Então vou mostrar para vocês o resultado final. Frequência de operação 14.1
MHz. CW. Vou transmitir. Tá aqui o que eu tenho. Olha a precisão desse rádio agora. Estou transmitindo aqui, tenho 110 watts de saída. E olha a precisão de frequência. A gente pode ver aqui o LED do canal 1 piscando. Ele está fazendo a aquisição do sinal. Que maravilha! Hiper estável o FT847 agora. Para quem às vezes tinha problema de operação em modos digitais, em SSB, em VHF ou HF, acabou. Não temos mais problema de estabilidade com esse rádio. O que a gente vê aqui é uma variação de alguns milihertz, é a última casa que está variando. Isso, mesmo em modos digitais, em SSB, não se nota. 1 ou 2 Hz de diferença é totalmente dentro ainda do padrão, é aceitável. Tem que varia somente a última casa. Potência ok. Certinho, fazer teste em outras bandas. 28 MHz. TX. Tá aí. 28.000.001. 111 watts, 112. E tá aqui. O rádio está esquentando, o rádio já está quente. E a frequência não varia mais. Agora tirar a prova dos 9, fazer um teste em VHF e UHF, ver como ele vai se comportar. 146 MHz. Vou colocar o rádio de transmissão. 146.000,008.007. E também está aí estável. Nunca vi um 847 tão estável assim de frequência. Que maravilha! Vou fazer agora o último teste em UHF 430 MHz. Colocar ela em transmissão. Tenho aqui 22 watts. E a frequência 430.000,010. Como falei, é normal existir um pequeno erro, que ele é exponencial, tá? Mesmo um ajuste mais preciso possível, conforme a gente vai subindo de frequência, esse erro ele vai aumentando junto com ela. Mas não é nenhum absurdo ter 10 Hz fora. E tá aí também estável. Bom, pessoal, consegui. Creio que realmente deu certo essa modificação, a adaptação para quem tinha problema de estabilidade com o FT847. Tá aí,
foi resolvido de forma definitiva, sem atrapalhar em absolutamente nada o funcionamento do rádio. Uma modificação limpa, fácil. Como eu falei, pode ser utilizado outros tipos de oscilador de referência, óbvio que se respeitando a frequência de operação do rádio, tá? Que no caso aqui é a mesma do 857, do 897, do 817, 22.625. Ivo, eu consigo colocar um oscilador de referência de alta estabilidade em qualquer rádio? Claro que sim, desde que tenha disponibilidade de um TCXO na frequência de operação do oscilador de referência original do equipamento. Finalizado todo o alinhamento, todos os ajustes desse FT847, ele já está ligado aí, tem pelo menos umas 12 horas. Vamos verificar a frequência de operação dele. (14.1 MHz). Firme. Tá aí, pessoal. Estável. Até porque eu quiser manter ele em transmissão aqui, não vai alterar. Outro teste que eu quero fazer agora em fonia, rádio em USB, usar como monitor o 746 Pro 2, que também está alinhadaço. Olá, testando áudio, alô, IAESO FT847, na frequência estável. Olá, testando áudio FT847, e um belo áudio. Vou baixar um pouquinho mais aqui o volume do rádio. Olá, testando áudio IAESO FT847, agora com a frequência hiperestável, utilizando um TCXO9 da linha 857, 897. Tá aí pessoal, espero que tenham gostado dessa dica. Fica um forte abraço para todo mundo e até mais.